E aí, galerinha, vamos para a nossa segunda parte. Então, nós paramos aqui, né, nessa primeira parte, né, primeiro aspecto, dizendo que a vírgula tem que ser utilizada entre a primeira frase e a tag question. E nós vamos partir para a próxima. Vejamos aí, ó. Even if the subject of the main sentence is a noun, proper noun or common noun, the subject of the tag part is always a corresponding personal pronoun. For example, Samara isn't your sister. Is she? Nesse segundo aspecto, o que eu quero dizer é você não pode utilizar, tá, o nome de uma pessoa lá na tag question. Você sempre vai substituir por um pronome pessoal. É a mensagem que está aqui acima, tá? Então, quando eu digo Samara isn't your sister, quando eu falo em Samara, eu me refiro a um gênero feminino. Logo, o pronome pessoal será she. Se fosse o Leandro, seria he, ok? Então, tem que analisar o sujeito e substituir pelo pronome pessoal. Caso o pronome pessoal já apareça aqui, tranquilo, só você repetir ele no final da tag question. Passemos para o terceiro, point free. Aí é só para poder te enfatizar, ok? The tag questions. That's it. For another example, Kyle has gone home. Hasn't he? Preste atenção aqui mais uma vez, ó, eu utilizei um nome masculino, Kyle, proper noun, male, singular, tá? Então, o nome masculino está no singular, por isso eu substituo Kyle pelo pronome he. Então, ele entra aqui, ó, juntinho do verbo auxiliar. Tranquilo? Yes. Next, people. Pay attention. The next point. Another example. Edu and Vinicius got their books. Didn't. Vou utilizar aqui qual o pronome? Olha lá, o they. Tá? Eu tenho duas pessoas, o Edu e o Vinícius. São duas pessoas, então o plural será they. São dois nomes masculinos e encontram-se no plural. Personal pronoun, they. Ok? Continue. Point 3. Pay attention, folks. The first topic. The verb in the tag part depends on the verb in the main sentence. Então, o primeiro tópico está dizendo que o verbo que encontra-se na tag question, ela depende do verbo que está na frase principal, que é a primeira oração, tá? Segundo tópico. If the verb in the main sentence is in present tense, the verb in the tag part will be in present tense. And the verb in the main sentence is in the past tense, the verb in the tag part will be in past, and so on. Então, traduzindo aí, para vocês poderem entender um pouquinho melhor esse segundo tópico. Se o verbo da primeira frase estiver no presente, o verbo auxiliar da tag question também terá que estar no presente. Enquanto que, se a frase estiver no passado, na primeira oração, a tag question, que é o verbo auxiliar que eu vou utilizar na tag question, também terá que estar no passado, e assim por diante. If the verb in the main sentence is in positive form, the verb in the tag part will be in the negative form. Só para poder relembrar, tá? Se o verbo na frase principal, que é a primeira oração, estiver na forma positiva, a tag question será negativa, ou vice-versa. Se a primeira for negativa, a tag question será positiva. Let's go. For examples. Olha aí, esse terceiro ponto, tá? Nós temos aí, ó, o she, que obviamente é o pronome que nós vamos utilizar no finalzinho, tá? She is your sister. Para eu poder utilizar a tag question aqui, eu tenho que analisar qual é o verbo dessa oração. Então, o meu verbo agora é o is, tá? Se ele está na forma positiva, na tag question ele vai para a forma negativa. Qual a forma negativa dele? Isn't, tá? Então, ele vai ser encaixado aqui, ó, onde está essa setinha que eu acabei de colocar. Bem grandona, né?
Então, o isn't entra aqui antes do pronome pessoal. Ok? That's it. Como agora nós aprendemos essa terceira, vamos para a próxima. Next. Olha aí. Silvana hasn't done his work. Aí no caso, tá? Como eu tô falando da Silvana, é só para fazer um adendo. Faltou um Szinho aqui no final, tá? Que seria o she. Mas só para vocês poderem entender. Agora eu tô pegando um verbo que está na forma negativa, na primeira oração, e aí eu vou utilizar na forma positiva. Tá lá, ó. Hasn't in the negative e na question tag eu vou utilizar na positive. Então, temos aí essa outra maneira, ok? Vamos aí. Outra aqui, ó. Camila goes to school. Preste atenção que esse goes aqui, ele é o verbo principal do Simple Present Tense. Ele está na forma positiva. Só que não é ele que vem para cá. É um verbo auxiliar. O verbo auxiliar do Simple Present pode ser o verbo to be, que não é o nosso caso, não tem verbo to be na frase, e pode ser o do ou does. Vou utilizar o does, not, no caso doesn't, forma negativa, né? Porque eu tenho a terceira pessoa do singular. Então é necessário que vocês lembrem. E eu coloquei uma informação lá no final dos verbos auxiliares, tá? Todos eles. E aí vocês poderão anotar e poderão tirar dúvidas. Então, eu vou utilizar o doesn't nesse contexto porque ele pertence ao verbo auxiliar do simple present. Mais uma vez aqui, ó. The negative form of the verb in the tag part is always contracted. Não esquecendo, tá? O tópico 4 diz que a forma negativa do verbo na tag part, tá? Ela só pode ser utilizada na forma abreviada, sempre na forma abreviada. Então, does not vira doesn't. O has not vira hasn't. O will not vira won't. E daí por diante. And so on. Ok? Next. Eita, vamos lá. Aí eu dei um outro exemplo. Ó. Murilo did not go to school. Eu não posso utilizar o did not lá, certo? Porque aqui já é forma negativa. Então aqui ele vai vir como forma positiva, tá lá. Forma positiva é o did. Next. Cuidado com a ordem das palavras, tá? A gente vai trabalhar com a chamada word order, tá? Então vejamos aí a questão dessa word order. Let's go. Let's go. For example, people. Kailani fainted, didn't she? Lembra que eu tinha comentado com vocês sobre essa questão há pouco? Eu não tenho verbo auxiliar aqui. Leandro, como é que eu descubro isso? Através do verbo principal. Esse ED aqui é marca de passado. Então, se é passado, o verbo auxiliar do passado é o did. Aqui está na forma positiva. Forma negativa, didn't. Kailani é um nome feminino. Vou colocar aqui o pronome pessoal, porque o nome eu não posso utilizar. Pronome pessoal utilizado para um nome feminino, she. Ok? Esse é o quinto aspecto. E aí eu quero que vocês prestem atenção. Lembra que já comentaram sobre a questão dos verbos auxiliares? Então, os verbos auxiliares, eu procurei colocar a maioria aqui, tá? Não tem todos, porque nós veremos aí nas atividades, para poder facilitar um pouquinho mais. Então, eu coloquei os primeiros aí, tá? É o do e o does, muito utilizado no Simple Present. O did, na sequência, nós temos aí utilizado no Simple Past Tense. O have e o has, ele é utilizado no Present Perfect Tense. E o had, que é o último, ele é utilizado no Past Perfect Tense. Vamos para outros verbos auxiliares, tá? Auxiliary verb. Nós temos aí o am, o is, o are, o was e o were, tá? Por que eu separei esse dos demais? Porque esse é o verbo to be. Am, is e are, present tense. Então, é o verbo to be conjugado no presente. O was e o were, verb to be in the past tense. É o verbo to be conjugado no passado. Não podemos esquecer desses aqui. Vou me aproximar um pouquinho mais. Modals, ok? São os modal verbs.
Então, eu coloquei alguns, tá? E nós vamos utilizar outros. Will, shall, can, may and must. Ok? Então, galerinha, nós temos aí alguns verbos auxiliares e é bom que vocês anotem, tá? E fiquem atentos com relação a cada um deles, principalmente quando eles não aparecem na frase. Ok? Só para nós podermos finalizar esse conteúdo, eu preparei aqui rapidamente algumas exceções, exceptions. Cuidado, tá? Porque nós temos o chamado modo imperativo, imperative. Então, o modo imperativo ele serve para pedir alguma coisa, né? Solicitar algo a alguém ou dar uma ordem, ok? E, obviamente, nós temos o verbo to be, que é a conjugação do am, tá? Na forma negativa, porque não existe a forma abreviada dele. Cuidado, tá? Gramaticalmente não existe. Então, vamos ver aí que exceções nós temos dentro do modo imperativo e com o verbo to be no presente am. Olha aí, galera. Eu tenho, ó, bring me a book. Eu digo para você, traga-me um livro. Eu tenho um modo imperativo, certo? O que eu faço nessas condições? Sempre vou utilizar essa estrutura onde está com a estrelinha. Vamos ver qual a estrutura? Will you? Leandro, independente de ser qualquer frase que esteja no modo imperativo, sim, independente disso, tá? Todo modo imperativo utiliza o will you, exceto, agora vem a próxima exceção. Quando eu utilizo, mesmo sendo modo imperativo aqui embaixo, ó, o let's. Let's go for a tour. Esse let's aí, tá? Não é no sentido de te ordenar a fazer alguma coisa, e sim um convite, tá? Quando eu falo let's go, vamos. Então, estou te convidando a realizar uma determinada ação. Quando você tiver modo imperativo com a expressão let's, tá? Que aí seria let's go, let's buy, let's do. Sempre que eu utilizar o let's, aí a estrutura vai mudar, galera. Você vai utilizar aí, ó, shall we, apenas quando eu tiver o let's. Não tendo let's, qualquer outro verbo, vou utilizar a estrutura lá da estrelinha, will you, ok? E do verbo to be, tá? Olha aí, I am hungry. Forma negativa seria am not. Existe forma abreviada? Não existe. Então, o que a gramática fez? Encontrou essa estrutura, olha, com essa nuvem acinzentada, que a minha é acinzentada, mas aí no vídeo está saindo como uma nuvem negra, tá? Aren't I? Então, todas as vezes que você tiver que passar numa tag question, o verbo to be am para a forma negativa na tag, você vai utilizar essa estrutura, aren't I. Jamais utilizar am not, ok? E, galerinha, nós vamos partir agora para as nossas atividades. So, please, exercises. Caso vocês tenham alguma dúvida, tá, em relação ao conteúdo explanado tanto na parte 1 quanto na parte 2, é só me convocar porque eu estarei na plataforma para tirar as dúvidas de vocês. Belezinha? Foi muito bom estar com vocês. Tenham um ótimo dia. So, see you. Bye bye.